Graça e paz, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler do verso 31 até o verso 34. Mateus capítulo 6, do verso 31 até o verso 34, texto bastante conhecido, uma parte do chamado Sermão do Monte, quando Jesus está instruindo aos seus discípulos, e trata de diversos aspectos da vida cristã, e este é o ponto onde Jesus vai ensinar aos seus discípulos sobre a ansiedade ou sobre a apreensão acerca de coisas que estão por vir e que estão fora do controle das nossas mãos. Então, o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 31 até o verso 34, nos diz assim: Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós temos experimentado este tempo de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma realidade natural na existência humana. Nós somos ansiosos, nós somos apreensivos, nós temos uma dificuldade muito grande de aguardar o tempo das coisas. E muitas vezes nós nos antecipamos no intuito de amenizar essa nossa ansiedade ou de diminuir essa nossa apreensão acerca de coisas que ainda estão por vir e de coisas sobre as quais nós não temos o menor controle. O fato é que Jesus está ensinando os seus discípulos acerca desta realidade, mostrando para eles que não há o que eles possam fazer por eles mesmos e não há como eles aquietarem o seu coração se eles não estiverem totalmente seguros na dependência de Deus em todas as coisas. Há pelo menos dois aspectos que nós precisamos observar quando lemos este texto, e aí eu vou voltar um pouco mais lá no verso 25 para nós pensarmos sobre isso. A partir do verso 25 do capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler todo o bloco, então, que fala sobre esta realidade da ansiedade. Jesus diz aos seus discípulos: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus cuida de nós. Deus, ele tem todas as realidades da nossa vida sustentadas na sua mão. Por isso eu gosto muito de repetir aquilo que o salmista expressa no Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Cada um deles escrito e determinado. Todas as realidades da nossa vida estão sustentadas nas mãos de Deus. Deus controla tudo, em todo o tempo, em qualquer lugar. E este é um tempo em que nós temos vivido ansiosos. Este é um tempo onde as pessoas estão buscando solução para uma realidade que traz apreensão a todo mundo.
Nós temos vivido amedrontados, assustados, ansiosos, preocupados com realidades que fogem ao controle das nossas mãos. Porque, na verdade, nós não temos o controle de absolutamente nada. Veja que Jesus diz aos seus discípulos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar mais um tanto na sua vida? Nós não temos condições para isso, nós não temos este controle. É por isso que Jesus nos chama em todo o tempo a repousarmos na segurança de dependermos do Senhor. É por isso que nós somos chamados o tempo todo a perceber o quanto nós dependemos de Deus em tudo, em todo o tempo e para todas as coisas. Mas mesmo sabendo que Deus cuida de nós, é óbvio que há responsabilidades que nós devemos observar. E eu queria mencionar dois aspectos então. O primeiro deles, olhando para este texto, é que confiar em Deus não significa que nós não devamos trabalhar para prover ou para promover o nosso sustento. Quando Jesus fala a respeito dos pássaros, ele não diz que os pássaros ficam lá de bico aberto esperando o alimento cair ali no seu bico. Deus providencia os recursos, mas os pássaros precisam voar, os pássaros precisam buscar o seu alimento, os pássaros precisam alimentar os seus filhotes. Deus providencia os recursos para que isso ocorra, mas ele não isenta esses pássaros de trabalharem para construírem os seus ninhos, para alimentarem a si mesmos e aos seus filhotes. Nós temos a provisão do alimento das mãos de Deus, mas nós precisamos trabalhar com os recursos que Deus nos dá, para que assim nós tenhamos então condições de termos o alimento disponível nas nossas mesas para que a gente possa se alimentar e alimentar aos nossos. Portanto, confiar em Deus, depender de Deus, buscar primeiro o reino de Deus para que as outras coisas nos sejam por Deus acrescentadas, não nos isenta das responsabilidades que nós temos com a nossa vida. Mas, em segundo lugar, confiar em Deus não nos isenta de passarmos por lutas. A confiança em Deus não vai nos livrar da realidade dos problemas, não vai nos livrar das realidades das lutas. Buscar primeiro o reino de Deus não vai fazer com que nós não sejamos submetidos a uma enfermidade ou a algum tipo de eventualidade que possa trazer sobre nós algum tipo de sofrimento. Confiar em Deus, buscar primeiro o reino de Deus, não quer dizer que nós não vamos perder o emprego, não quer dizer que nós não vamos perder a saúde, não quer dizer que nós não iremos passar por lutas. Mas buscar primeiro o reino de Deus significa que, diante de todas essas realidades, Deus continua sustentando a cada um dos seus. Deus continua provendo os recursos que nós necessitamos para viver essas realidades. Eu gosto de lembrar de algo que eu ouvi há algum tempo e acho muito interessante a respeito de como Deus nos livra. E ouvindo esta realidade, a pessoa que me disse isso disse o seguinte: Deus não livrou Noé do dilúvio, mas ele livrou Noé no dilúvio. Deus não livrou o povo dele de passar por aquele período de 40 anos no deserto, mas proveu para eles os recursos para que eles chegassem ao final da sua jornada, embora eles não tenham entrado na terra que havia sido prometida por Deus, a não ser Josué e Caleb, mas Deus sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto, mas no deserto. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas o livrou lá dentro. Nem os seus amigos de serem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida, mas os livrou lá dentro. E tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. Portanto, quando nós pensamos nessas realidades que muitas vezes nos afligem, nós precisamos estar atentos a saber que Deus cuida de nós, mas que nós precisamos fazer aquilo que é de nossa responsabilidade, entendendo que os recursos Deus vai prover. Há um hino que nós entoamos no nosso inário, é o hino de número 55 do nosso inário, que fala sobre alegria e gratidão. E um trecho desse hino, final da primeira estrofe e
a segunda estrofe desse hino diz assim: é Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. E eu gostaria de encerrar a nossa meditação hoje lendo o que está registrado lá no livro do Salmo, Salmo de número 37, a partir do verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer todas as outras coisas. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar no Senhor e nos entregarmos a Ele, entregar o nosso caminho a Ele. Nós precisamos descansar no Senhor e esperar nele. Porque, como nos diz Jesus no texto que está registrado lá no Evangelho de Mateus, não vos inquieteis acerca das coisas que estão por vir. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, continue sustentando a sua vida e lhe dando este desejo de buscar a cada dia depender mais e mais de Deus, confiando nele, entregando o seu caminho a Ele, certo de que Ele vai suprir todas as suas necessidades.